A informação da chegada ao Brasil de 25 toneladas de tilápias vindas do Vietnã não é nova, mas os reflexos seguem preocupando o setor. Essa questão ainda está sendo discutida, mas criou um impasse com os produtores brasileiros, principalmente com a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR. Uma reunião no Ministério da Agricultura para tratar do assunto foi realizada ontem, no final da tarde. O repórter Marcelo Dias atualiza as informações ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde, Marcelo. Já tem alguma definição sobre esse assunto? Seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, a situação continua complicada, viu? Os produtores aqui de peixes do Brasil estão aí sem sono, justamente por causa dessa situação que foi anunciada aí desde a semana retrasada e virou um imbróglio, né? A situação ainda continua deixando os produtores bem assustados com relação a essa questão de competição de preços. Eu acompanhei ontem essa reunião, a gente tem algumas imagens, inclusive que foram mandadas para a gente pela assessoria de imprensa. Foi uma reunião fechada e contou com a participação aí dos ministros da Agricultura e também com o ministro da Pesca, além dos secretários executivos também, que passaram aí pelo menos 2 horas debatendo esse assunto. E essa reunião foi justamente para tentar não deixar com que esses peixes venham do Vietnã. Tem uma preocupação muito grande em cima. Eu conversei aí também com o Carlos Goulart, que é secretário de Defesa Agropecuária do MAPA. O que ele apresentou para a gente aí sobre essa questão do protocolo sanitário do Vietnã, que é para assegurar que os controles sejam aí cumpridos, afastando aí o risco de contaminação da piscicultura brasileira. Vamos ver o que ele disse aí na saída ali do Ministério da Agricultura quando nós abordamos ele. É uma questão que já tínhamos ciência da preocupação do setor privado, revisitar os controles estabelecidos, garantindo aqui, doravante, de que os controles hoje são considerados vigentes e adequados, mas a preocupação do produtor precisa ser ouvida. Nós vamos revisitá-los, avaliar se eles são adequados e se trazem o nível aceitável de proteção para que os produtores de tilápia no Brasil se sintam protegidos contra possíveis introduções de doenças exóticas no país. A produção de tilápia no Brasil cresce a passos largos e a Secretaria de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura, sempre trabalha com muito rigor nos controles para que a sanidade da produção seja elevada e, consequentemente, isso dê uma sustentabilidade da produção para a cadeia produtiva. Olha, a principal preocupação do setor, além dessa questão sanitária que o secretário abordou aí, também é a proteção do próprio mercado, né, do peixe, ou seja, a questão da competição dos preços. O Brasil é o 4º maior produtor de tilápia no mundo e tem como principais mercados aí países como Estados Unidos, Japão e também o Canadá. E essa questão também será definida futuramente com mais reuniões que devem acontecer aqui no Ministério da Agricultura, com a participação, inclusive, do Francisco Medeiros, que é presidente da Associação Brasileira de Piscicultura e que está ao vivo conosco agora, direto lá do Mato Grosso, para a gente abordar essa situação. Francisco, boa tarde, seja bem-vindo, ou seja, pelo que a gente acompanhou na reunião ontem, não saiu nada de concreto, nada resolvido, né? Exatamente. Primeiro, boa tarde para você e para todos que estão aqui conosco no canal, vendo essa situação. Nós somos podemos dizer, o 4º maior produtor de tilápia do mundo, então nós somos importantes nesse mercado. Essa importação, ela traz 2 aspectos importantes. A primeira é a sanitária. Nós temos lá 2 enfermidades importantes. A primeira é a TILV, que é uma doença que o Brasil é zona livre, e o Vietnã é uma doença que foi comunicado, que a doença foi identificada recentemente lá. Esse é um problema importante. Chegando aqui no Brasil, coloca em risco toda a atividade. O segundo é uma outra doença bacteriana presente no Vietnã, essa sim uma zoonose que acomete as pessoas, que o Brasil também é zona livre. Além disso, tem um outro aspecto dentro da indústria. Ontem foi bastante debatido com isso. O Ministério da Agricultura, dentro dos nossos frigoríficos, a régua é bastante alta. No entanto, lá eles têm procedimentos e protocolos que são proibidos no Brasil, mas que acaba vendo. Um deles é o polifosfato,
que é um produto que aumenta o peso do produto. Então, a gente não está falando de uma concorrência leal, pelo contrário, nós somos extremamente competitivos se o produto dele tivesse os mesmos protocolos exigidos na indústria que o MAP exige. Mas, infelizmente, não são assim, e aí é uma concorrência desleal. Além de ser uma concorrência desleal com o setor, é uma concorrência desleal com o consumidor, porque às vezes ele está comprando 1 quilo de filé e está levando 600, 700 gramas somente de carne. O resto são Ô Francisco, principalmente água. Francisco, só uma questão importante que você está abordando aí, que a gente já está entrando na questão dos preços e do próprio mercado, né? O Ministério da Agricultura aí na reunião de ontem, pelo que eu acompanhei, né? Nós estávamos lá do lado de fora esperando que vocês saíssem para a gente atualizar essas informações para o nosso setor, mas o que a gente tem a preocupação, claro, além dessa questão dos preços, a questão da sanidade, o que isso pode refletir no mercado para agora, né, para Páscoa, que já está chegando também. Isso pode influenciar aí os preços também, se não tomar uma definição antes, já que estão marcadas novas reuniões? Queria que você fosse bem breve para a gente poder discutir esse assunto. Não, sobre a Páscoa não tem muito impacto. O impacto é mais a médio e longo prazo, que é literalmente o desaparecimento da cadeia produtiva da tilapicultura no Brasil. E nós não estamos falando de uma tese, nós estamos falando de exemplos recentes. Se vocês observarem a história do México, a entrada do filé de tilápia asiático no México acabou com a cadeia produtiva da tilapicultura lá. Isso é um fato que ocorreu nos últimos 5 anos. E nós temos outro exemplo, como está acontecendo agora na Colômbia também. Então, é um risco real. A Semana Santa está abastecida, o supermercado tem produto, a indústria tem produto, não vai ser problema. E não se consegue distribuir, mesmo que chegue vários containers, não vai impactar. A questão é a sobrevivência da atividade mesmo no Brasil. Isso aí é fato, é real. Agora, se discute muito, Francisco, bem rapidinho, essa questão de melhorar, inclusive as exportações aqui dos pescados brasileiros, ou seja, abrir novos mercados também. A gente tem visto que tem essas frentes realizadas aí pelo Ministério da Agricultura. Agora, das próximas reuniões que vocês pretendem realizar aqui em Brasília com o Ministério da Agricultura e também com o Ministério da Pesca, o que vocês pretendem trazer nessa pauta para que seja resolvido essa situação? Qual é o próximo passo, então? Olha, com relação às exportações, nós estamos indo muito bem, obrigado. O setor produtivo está fazendo o seu dever de casa. Em 2019, nós exportávamos para 17 países, no ano passado, nós exportamos para 42. Então, assim, isso é ação do setor produtivo, especificamente. Nós não exportamos mais porque nós temos uma preferência por atender demanda de mercado. Exatamente o que está acontecendo. Em 2022, nós crescemos 23, crescemos pouco nas exportações, porque mantivemos o mercado interno abastecido. Então, assim, a tilápia é uma commodity comercializada em 140 países e hoje nós somos competitivos para vender. Agora, a gente vende para aqueles países que exigem os protocolos que o MAP exige. A gente não consegue competir nos mercados internacionais com os produtos fraudados, como são da China e do Vietnã. Certo. Francisco, a gente continua acompanhando o assunto. Claro que terão novas reuniões que vocês estão marcando aqui no Ministério, tanto da Pesca quanto também do MAPA, para resolver essa situação, ou seja, deve aí prosseguir ainda essas negociações. E é claro que você chegando aqui em Brasília, a gente continua atualizando as informações. Quero agradecer muito sua participação aqui conosco e torcer para que tudo dê certo aí, viu? Nós que agradecemos porque é um dos mais importantes veículos de comunicação, não só com o setor agropecuário, mas também com o consumidor. Muito obrigado e espero voltar em breve com boas notícias. A gente aguarda também. João, é com vocês em São Paulo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Francisco. Um tema importante que merece toda a nossa atenção. Até a próxima.